Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta com a proposta de literatura e gramática, tá certo? Espero que vocês estejam atendendo, assistindo as videoaulas, tá bom? Saímos de um processo avaliativo que corresponde ao AP1 ao AP2 e estamos caminhando para a global. Você tem que fazer a sua parte, que o Enem agora é digital, mas a sua aprovação é real. Só conquista as coisas com dedicação, sacrifício, tá certo? Então, vamos para a proposta da nossa videoaula de hoje, tá bom? Nós temos aí a geração de 30, que corresponde à segunda fase do modernismo brasileiro, tá bom? Compreendida entre o período de 1930 a 1945, foi influenciada, portanto, por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos, né? A questão do conflito é muito importante para que você entenda. A ruptura, reiniciar uma nova geração não é fácil, cortar, né, com os paradigmas que perduravam durante décadas em um contexto não é fácil, é desafiador. Então, a literatura ela se explica pela história. Então, essa íntima relação com a história que vai dar aí a eminência de explicar a literatura tem seus fundamentos históricos. Então, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucional de 1932, que era durante a Era Vargas, além da Segunda Guerra Mundial, essa fase ficou caracterizada pela reflexão dos escritores, tá certo? E do que eles falavam, professora, né? Qual era o pano de fundo? Que marca registrava? Fatos contemporâneos, tá certo, terceiros anos, por obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. Era claro que as mudanças trazem questionamento, angústias, certo? Na poesia, que tem como nomes Carlos Drummond, Cecília, Vinícius, Murilo, Jorge de Lima, predomina a liberdade formal. Já a prosa, né, escrita por romancistas como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, é marcada por engajamento político, temático e social de cunho regionalista. Ora, claro, em outras aulas nós líamos que a literatura ela tem esse viés, né, de denúncia social, de trazer à tona questionamentos, de fazer essas abordagens sociocríticas analíticas. E esse contexto, professora, de uma maneira mais específica? Em 1929, terceiros anos, com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, o preço do café brasileiro, entenda, sofreu uma queda no mercado exterior. No ano seguinte, a Revolução de 1930 levou à deposição do presidente Washington Luiz, certo? E assim a ascensão de Getúlio Vargas. A princípio, um governo provisório. Era o fim da política do café com leite, comandada pelos barões do café de São Paulo e pelos pecuaristas mineiros. Descontentes com a situação, os paulistas, em 1932, deflagraram a Revolução Constitucionalista e foram, então, como esperado, derrotados. Em 1934, com a promulgação da nova Constituição, Vargas manteve-se no poder. Bom, a esquerda, então, brasileira, no entanto, não se mostrou satisfeita com tal situação. O presidente Vargas, para combater a oposição, conseguiu aprovar a Lei da Segurança Nacional, em 1935, e passou a perseguir os comunistas e também os artistas. Tá? Neste contexto, apareceram nomes hoje importantes na história do comunismo brasileiro, como Luiz Carlos Prestes, a alemã Olga Benário. Getúlio Vargas se fortaleceu ainda mais. Em 1937, certo? Na Europa, o nacionalismo extremista permitiu o fortalecimento do fascismo e do nazismo, o que acabou levando à Segunda Guerra Mundial, muito triste, né, pessoal? Que teve como fim o lançamento das bombas atômicas em agosto de 1945 em Hiroshima e Nagasaki. Portanto, foi nesse contexto de extremismo, com torturas e assassinatos, além de perseguição e extermínio de judeus, homossexuais e outros grupos, que a segunda geração modernista no Brasil produziu as suas obras. E, professora, quais são essas características da segunda geração modernista? Eu tenho curiosidade. Essas características vão estar elencadas no Enem? Eu preciso decorá-las? Não, você precisa associá-las, entendê-las. Primeiro, o período que ela está compreendida, de 1930 a 45, foco no mundo contemporâneo, reflexão sobre o sentido de existir, conflito espiritual versus a fé, desilusão, textos focados no contexto sociopolítico, a situação dos oprimidos, dos favorecidos, a liberdade do uso da linguagem,
portava palavras difíceis se ela não alcançava, se ela não atingia, se ela não tinha um propósito, tá certo? Liberdade formal, uma perspectiva realista e a preservação de cor local na prosa, né? Primar pelos autores locais. Assim, terceiro ano fica fácil entender que o Romance de 30 reúne diversas obras de caráter social da segunda fase do modernismo no Brasil, né? 1930 a 45, influenciados pelo movimento neorrealista. Esses romances são chamados de romances neorrealistas ou romances regionalistas, isso porque abordam aspectos de algumas regiões do país, como a seca do Nordeste. O Romance de 30 teve como marco inicial a publicação do romance A Bagaceira, do escritor José Américo de Almeida. Os escritores dessa geração estavam preocupados em denunciar as desigualdades e injustiças sociais no país, sobretudo na região do Nordeste. Assim, eles criaram uma literatura ficcional, crítica e revolucionária, cujo tema era a vida rural agrária. Aí nós vamos dar ênfase, né? Tem outros autores citados, mas a Raquel de Queiroz, tá certo? Que foi escritora, jornalista, dramaturga, militante política cearense. Raquel de Queiroz foi uma mulher além do seu tempo, tá certo? Sua ficção social nordestina mais conhecida é o 15, 1930, e o título faz referência ao ano em que a seca assolou o Nordeste. Claro, mencionamos também Graciliano Ramos, que foi escritor, jornalista, político, alagoano, né? Mais emblemático do período, né? Seu poema, seu livro, sua obra mais destacada é Vidas Secas, tá certo? Onde ele conta, né, a saga de uma família de retirantes que foge do sertão e da miséria buscando, né, sobreviver, certo? Então a gente finaliza assim a literatura, né? Deem uma olhada no livro de vocês didático, tá certo? Lá tem as especificações mais detalhadas, conceituadas, tá bom? Então dê uma olhadinha no livro de vocês, tá certo? E a gente vem com a gramática, né, com a regência nominal, que é um dos tipos de regência existente. E como o nome já sugere, ocorre apenas entre nomes, né, como é o nome, regência nominal, substantivo, adjetivo ou advérbio. Quando um termo influencia outro em uma sentença, dizemos que se trata de um termo determinante. Há essa relação de subordinação entre o termo determinante, o termo determinado ou subordinado, que vai regir, que vai determinar, que vai explicar, damos o nome de a preposição que liga termo ao outro costuma marcar essa relação de subordinação. Ou seja, em outras palavras, professora, para um termo fazer sentido, ele vai depender de um outro que vai explicá-lo. Então, vai existir entre eles uma situação de dependência, de regência, onde eles se encontram e se explicam. E para isso, né, a preposição ela vai ter essa relação. A regência nominal, portanto, terceiro ano, trata-se de uma relação entre um nome e um outro termo. O nome, que será o termo determinante, entenda, pode ser classificado, né? Pode ser identificado como substantivo, um adjetivo, um advérbio, lembrando que se trata de uma regência nominal, por isso que essa é a especificação. O outro termo é o complemento ou a preposição, né? Apto a, vocês agora estão aptos a dirigir, né? Disposto a, não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Professora, eu posso só dizer não estou disposto a esquecer seu rosto de vez? Você diz isso, mas você comete um erro, né? Certo? De regência. Fácil de, difícil de. Aqui era uma situação fácil de se resolver. É como se os próprios termos relacionados, eles perdissem, eles fizessem falta. É como se faltasse algo que completasse, né? Que desse a esse entendimento para as relações estabelecidas, tá bom? O movimento feito pelo ginasta era um dos mais difíceis de se executar. Eu me mantive firme em meu propósito, né? E aqui a gente abre um parêntese. O outro tipo, né, que é conhecido como regência verbal, que também se refere à relação de subordinação, porém, no caso, dá-se entre o verbo e seu complemento, é o que diferencia da nominal. Um verbo, ele possui a mesma regência do nome do qual deriva. Assim, retomando os exemplos que já vi nesse texto, temos: ela ficou muito grata a eles por toda a ajuda. Ela agradeceu a eles por toda a ajuda. Olha a diferença. No primeiro, nós temos a relação da regência nominal e, em seguida, pelo verbo da verbal, para quem pudesse ter dúvida e achar que ia confundir as duas. Ele sabia de toda a luta contra aquela injustiça, ele lutou contra aquela injustiça. Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, nós nos satisfizemos com o resultado. Perceba que o primeiro sempre está tendo a relação de regência nominal e o segundo, verbal.
Então, dá uma olhada no livro, responde, tira dúvidas. Vou estar aguardando vocês lá no Meet para qualquer esclarecimento, tá bom? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.